O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, divulgou hoje o balanço das obras públicas do primeiro semestre de 2020 e a previsão de entregas até o fim do ano. Tarcísio apontou que, desde o início da pandemia, a ordem do presidente Jair Bolsonaro foi a manutenção e o funcionamento da logística do país. O ministro apontou que, no início da pandemia, houve uma tendência a fechar estados e cidades, mas isso foi revertido com a determinação do presidente. Tarcísio disse: uma vitória silenciosa, mas que tem que ser ressaltada neste momento. Assista. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos que nos acompanham. Uma alegria estar aqui com a imprensa que está cobrindo esse evento, que está acompanhando o nosso balanço. Balanço esse que está sendo já tradicional, né? E isso representa o nosso compromisso, o nosso dever de prestar contas, que foi uma coisa colocada já desde o início pelo presidente Bolsonaro, essa necessidade de estar prestando contas. Nós fizemos isso ao longo do ano passado, sempre fazendo um balanço, um diagnóstico, um prognóstico do que vai acontecer para frente. Então, com muita alegria, a gente faz o balanço no dia de hoje. Mesmo com a pandemia, o planejamento estabelecido pelo Ministério da Infraestrutura seguiu firme, né, aquele que já tinha sido colocado no final do ano passado, né, no balanço do último semestre, e nós conseguimos concluir obras, realizar entregas parciais, estruturar projetos. Nós fomos aí, o Brasil vinha muito bem, se a gente pegar os números de janeiro, fevereiro, primeira semana de março, tudo apontava para um crescimento bastante substancial da economia nesse ano, e fomos atingidos pela pandemia. A pandemia gerou uma grande preocupação, um grande esforço do governo federal, e a primeira missão que o presidente nos colocou, e talvez isso seja hoje mais importante do que as próprias entregas de obra, do que as entregas de projetos que foram estruturados, foi a manutenção, o funcionamento da logística e a garantia do abastecimento. Nós estamos enfrentando uma crise sem precedentes, né, para a maioria de nós, para as pessoas da nossa geração. A gente não tinha visto, né, o sentido na pele, o efeito de uma pandemia na proporção que nós enfrentamos. E, obviamente, quando isso começou, era tudo muito novo, veio o medo, veio o temor, a incerteza, a insegurança, e o presidente nos orientou a garantir, sobretudo, a logística, a garantir o abastecimento. E talvez essa tenha sido uma das grandes vitórias desse período, e uma vitória silenciosa, mas que tem que ser ressaltada neste momento. Naquele início de pandemia, naquela incerteza, muitos governos de Estado, né, no intuito de combater os efeitos, né, começaram a emitir decretos de fechamento de comércio, decretos para operacionalizar o isolamento social, e houve uma preocupação da nossa parte de que o transporte não funcionasse, que a indústria não funcionasse e, portanto, as cargas não chegassem ao consumidor, as prateleiras ficassem vazias, que a gente combinasse um efeito que nós presenciamos e sentimos quando da greve dos caminhoneiros em 2018, com a questão do isolamento. Foi constituído aqui um conselho de secretários de transporte, presidido pelo Ministério da Infraestrutura. Várias reuniões virtuais foram feitas para que a gente, por meio do diálogo, conseguisse revisitar esses decretos e tratasse até mesmo de questões específicas. Por exemplo, alguns estados proibiram o transporte intermunicipal, mas, às vezes, eu tenho indústrias que produzem alimentos que estão em um município e as pessoas residem em outro, e eu preciso do transporte intermunicipal. Então, foram instituídos os fretamentos especiais. Os decretos foram todos revistos para garantir que as estruturas de suporte, de apoio ao transporte, elas funcionassem. Então, foram excepcionalizados instalações como borracharias, porque o pneu continua furando, continua estourando, oficina mecânica, lojas de autopeça, postos de combustíveis, também restaurantes de beira de estrada, ainda que por entrega, ainda que funcionando por meio do delivery, né?
se montou uma grande estrutura de apoio aos caminhoneiros, inicialmente usando, primeiro, o SEST Senat. O SEST Senat constituiu 130 pontos de apoio nas rodovias, para fornecer aí, fazer a triagem médica, fornecer kits de alimentação, kits de higiene. Usamos também as estruturas das concessões de rodovia, então aquele centro de atendimento ao usuário. Houve muita conversa com os embarcadores para que fossem estabelecidos protocolos de segurança nos terminais, então para que houvesse um atendimento especial aos profissionais de transporte, tanto os terminais próprios, os terminais em pool, os terminais de terceiro. Logo no início, editamos uma medida provisória que teve por objetivo garantir a solvência e sustentação do setor aéreo como um todo, que foi a medida provisória 925. A gente percebeu com muita rapidez a gravidade da crise, que ela ia impactar imediatamente o setor de aviação. Então, essa medida proporcionou aí a postergação do pagamento de outorgas nas concessões de aeroportos, o diferimento de tarifas aeroportuárias, o diferimento na devolução de valores de passagem, ou seja, uma medida para preservar fluxo de caixa. Ela está na iminência de ser votada no Congresso e estão sendo incorporados no relatório por meio aí do apoio do relator, deputado Arthur Maia, mudanças importantes, que estavam na nossa agenda regulatória e que vão fazer com que realmente a gente melhore o ambiente para as companhias de aviação, que vai ser importante para a gente no futuro, manter a oferta de assentos e conseguir atrair novas companhias. Também foi editada a medida provisória 945, que tinha por objetivo garantir o funcionamento dos portos. Então, nós tivemos lá o afastamento de trabalhadores vulneráveis, idosos com doenças crônicas da escala de serviço. No entanto, com a garantia da renda mínima, e essa renda mínima sem onerar o Tesouro, porque ela é garantida pelos próprios operadores portuários, regulamentando um dispositivo da Lei dos Portos e, obviamente, a gente fazendo aí um reequilíbrio em tarifa nesses contratos para que essa despesa pudesse ser suprida. Viemos com a escalação eletrônica, que é um grande avanço no setor portuário, justamente para evitar o contágio, a aglomeração. E o fato é que nós conseguimos manter também o funcionamento dos portos que tiveram aí uma elevação no movimento, então, e que a gente recebeu com muita alegria. Então, primeiramente, eu acho que cabe um agradecimento aos governos dos estados, aos secretários de transporte, por ter aí acolhido e trabalhado em estreita colaboração com o Ministério da Infraestrutura, para que a gente pudesse rever os decretos, os diversos decretos que foram editados, e, com isso, a gente garantisse o transporte. Observe que estamos atravessando a pandemia sem nenhum problema de abastecimento. Então, com prateleiras cheias nos supermercados, não faltou a comida no supermercado, não faltou o combustível, não faltou o gás de cozinha, não faltou o insumo médico, e isso foi realmente uma vitória silenciosa, e acredito que essa foi a maior vitória nesse primeiro semestre. Foi garantir o abastecimento numa situação de pandemia. Além disso, nós garantimos o escoamento de uma safra recorde. Isso foi fundamental para o Brasil, porque, observe, o Brasil foi o único país que, na crise, teve superávit em termos de balanço comercial, ou seja, nós exportamos muito mais, conseguimos dar vazão a uma safra de 252 milhões de toneladas, que foi a safra que nós tivemos, e também garantimos o funcionamento do setor mineral, que se ouve muito bem nesse período de crise. Então, nós tivemos um resultado excelente, e a gente começa a perceber esse resultado, primeiro, no movimento das ferrovias. Nós tivemos crescimento no movimento ferroviário e tivemos um crescimento importante no movimento portuário, com alguns portos quebrando o seu recorde de desempenho no primeiro quadrimestre, como foi o Porto de Paranaguá, como foi o Porto de Santos. Então, realmente, resultados dignos de registro. Na verdade, quero dizer o seguinte: enfrentamos uma crise terrível, a maior crise das nossas gerações, sem sombra de dúvida, mas nós seguimos extremamente otimistas, Não é um otimismo vão, é um otimismo calcado
primeiro, na grande equipe que foi montada aqui no Ministério da Infraestrutura, na liberdade que o presidente nos deu para tal, é calcado na percepção que a gente tem colhido dos investidores estrangeiros com relação, e dos investidores nacionais, com relação aos projetos que vêm sendo apresentados, a estruturação que tem sido feita, as discussões estão sendo cada vez mais profundas e a gente tem modelos cada vez mais sofisticados. Hoje nós temos o programa de concessão mais sofisticado do mundo, seguramente. Temos aqui vinculadas que estão trabalhando em alta rotação, em alta performance. Eu tenho que agradecer o empenho de todos os dirigentes, servidores, colaboradores do Ministério que têm vestido a camisa, têm suado, não estão poupando esforços, trabalhando aí diuturnamente, sempre para oferecer o melhor, sempre com muito devotamento, com muita entrega. E isso nos faz naturalmente otimistas. Eu vejo uma atmosfera, né, favorável ao andamento das coisas, tanto no Congresso, no Tribunal de Contas, uma vontade de colaborar. E eu tenho certeza que a nossa geração vai dar as respostas que o Brasil tanto precisa e nós vamos conseguir superar a crise, retomar o crescimento, gerar emprego e caminhar em direção à nossa vocação, que é ser grande. O Brasil é um país que nasceu para ser grande e será grande. E nós vamos assistir isso.